Então, continuando a pregação acerca da lei de Moisés, né, que já é passado, de acordo com João 1, versículo 17, a lei por Moisés é o Velho Testamento por Moisés e o Novo Testamento por Jesus Cristo, o Evangelho da Graça. Nós vemos em Gênesis, capítulo, vamos ver aqui, Gênesis capítulo 21, se não me engano, vamos ver aqui se é mesmo. Sara fala para Agar, né? E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava, né, de Isaac, né? E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho Isaac. Então nisto nós vemos o quê? Aí você liga isso com Gálatas 4, versículo 29. Então nós vemos aqui uma Jerusalém terrena e uma espiritual. Então a promessa da terrena foi dada para os judeus, para os hebreus. Tá? O que acontece? O testamento para a terra física foi dado a Abraão, tá? De acordo com Tito 1:2 e Hebreus 6:18, né? Deus não pode mentir, ele não mentiu a Abraão. E Romanos capítulo 4 você vai entender, né? Com Gênesis capítulo 15, tá? No final de 400 anos, né? Gênesis capítulo 3, capítulo 15, versículo 13 e 14, Êxodo capítulo 12, versículo 40 e 41, Atos capítulo 7, versículo 6 e 7, Gálatas capítulo 3, versículo 17 e Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Está falando da nação do Egito, tá? Referente ao Egito, que a semente da mulher, né, seria perseguida pela semente da serpente, começando com a nação do Egito, tá? Aí você vai em Êxodo capítulo 9, versículo 16, versículo 24, Egito como uma nação, e Romanos capítulo 9, versículo 17, né? Faraó, né? Faraó implicando, se referindo a Satanás, tá? Sobre ungido pelo Espírito de Satanás. Bom, vamos lá. Então o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Eu quero ser objetivo. Eu falei para vocês sobre pai de família, tá? Então, quando se fala de testamento, né? Quando se fala de testamento, fala-se de pai de família, fala de posses e fala de herdeiros, tá? Então vamos ver aqui, né? Salmo 86, né? Salmo 89, 26, Jeremias 3, 4, 17, 19. Então, o que acontece? Vamos olhar nas escrituras acerca de pai de família. Então, Deus é pai, tá? Criador dos céus e da terra. Ele criou tudo. Deles nasceram todas as coisas. Então, Efésios capítulo 3, 14, 15, né? Toda a família no céu, tá? E na terra, né?
E Provérbios capítulo 30, versículo 4, Deuteronômio capítulo 32, 6, Jeremias capítulo 3, versículo 4, versículo 17, versículo 19, Êxodo capítulo 3, versículo 13, Êxodo capítulo 3, versículo 13 a 16, Isaías capítulo 63, 12, 16, 19, Isaías capítulo 64, 8, Malaquias capítulo 1, versículo 6, Malaquias capítulo 2, 10, 1 Pedro capítulo 1, 17, João capítulo 14, versículo 1 a 6, a 9, 10, 2 Pedro capítulo 1, 17, estes são exemplos dos capítulos acerca do Pai, tá? Vamos ver Números capítulo 16, 22, Números capítulo 27, 16, Jó capítulo 12, 10, Isaías 42, 5, Tiago capítulo 1, 17, João capítulo 8, 41, tá? Isaías capítulo 9, 6, Hebreus 2, 13, Isaías 8, 17, 18, Hebreus 9, 12, Mateus capítulo 6, Lucas capítulo 11, tá? Filemão capítulo 1, 3, 1 Timóteo capítulo 1, 2, 2 Timóteo capítulo 1, 2, e para confirmar aqui, eu quero ler Jeremias, tá? Quero ler Jeremias para ficar bem esclarecido aqui. Jeremias capítulo 3, aqui ó, 3, 4, aqui ó. Ao menos desde agora não me invocarás, dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade, tá? E nós vamos ver agora o capítulo 17. Naquele tempo clamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. 19. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E eu disse, Pai me chamarás, e de mim te não desviarás. Tá vendo? Então, gente, agora nós vamos aqui em Mateus capítulo 23. Capítulo 23 aqui, que é importante. Olha o que fala aqui em 23. 23, ó. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai. Quer dizer, em termos de adoração, referente a homens, porque um só é o vosso Pai, que é o espiritual, tá? É o do céu, o qual está nos céus. Porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu, tá? Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Tá vendo? Então, um só vosso Pai. Então é isso, gente. Para haver um testamento, precisa ter um pai de família. Tá? E segundo Coríntios, capítulo 12, né? No 2 Coríntios, capítulo 12, fala sobre entesourar para os filhos. Tá? 2 Coríntios capítulo 12 aqui, ó. Olha o que fala aqui, ó. Aqui, ó. Olha o que fala. Ó. Olha o que fala aqui, ó. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Foi o que Deus fez. Deus, ele entesourou para Abraão, né? Ele criou os céus e a terra para o homem gozar de tudo na terra, né? Ele deu para Adão tudo para ele, mas Adão fez um negócio com Satanás e entregou a terra a Satanás, né?
por desobediência. E nós hoje, segundo a imagem de Adão, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, e conforme o capítulo 2 de Gênesis, conforme o capítulo 3 de Gênesis, e conforme o capítulo 4, conforme o capítulo 5, nós vemos que nós temos essa imagem de Adão, do Adão rebelde, segundo a carne, e de acordo com 1 Coríntios capítulo 15 e Romanos capítulo 5, capítulo 6, acerca de Adão. Teu primeiro pai pecou, tá? Então, olha para você ver o que fala aqui em Isaías 43, 27, aqui ó, teu primeiro pai pecou, olha lá, ó. Isaías 43, 27. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Tá? Aí você vai pegar aqui 1 Timóteo capítulo 2, 13 a 15, tá? Acerca de Adão. Salmo 62, 9 acerca de Adão. Romanos capítulo 5, 11 acerca de Adão. Malaquias capítulo 2, 15, né? De Deus sobeja espírito, né? E Atos capítulo 17, 26, né? Fala de Adão. E 2 Coríntios capítulo 11, 3 fala de Eva, está falando de Adão. Oséias capítulo 6, 7 fala de Adão. Ezequiel capítulo 39, 26 fala de Adão. E Deuteronômio capítulo 32, 8 fala de Adão. Tá? O que eu estava falando. E Lucas capítulo 3, versículo 38 fala de Adão. Tá? Então, é o que eu estou falando para vocês aqui. Nós trazemos a imagem do Adão após pecar. Tá? E Cristo veio então como um novo Moisés e um novo Adão, nos fazendo uma nova promessa. Em João capítulo 14 ele fala, eis que eu vou preparar lugar para nós. Quer dizer, fez um novo testamento, através de seu sangue, resgatando da mão de Satanás. Conforme Atos capítulo 26, 18. Nos tirando da prisão de Satanás, né? Do domínio de Satanás. Né? E 1 Coríntios capítulo 15. Você vai ver ali, né? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Quer dizer, Jesus nos resgatou desta morte. Né? O corpo físico foi determinado em Gênesis capítulo 3, 19, a morte da carne. Mas a morte do espírito, Jesus nos dá oportunidade de termos vida eterna. Tá? Então é isso que eu queria dizer. Quando se fala de pai, fala de testamento. O pai faz um testamento para os seus filhos. E quando se fala de testamento, está falando de posses, né? De bens, de herança, tá? De herdeiros. Tá bom? E nós somos herdeiros. Tá? De acordo com Gálatas capítulo 2. Tá? Vou mostrar para você aqui. Gálatas capítulo 2, aqui para você ver. Ó. E Gálatas capítulo 3, mas eu vou ler o 2 para você ter uma noção melhor acerca do Novo Testamento. Né? Não é coisas físicas, são coisas espirituais. Olha o que ele fala aqui. Ó. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Isto é, ele está falando da lei de Moisés, de acordo com Romanos 3, 27. Jesus exclui a lei de Moisés a estabelecer o novo pacto. Né? Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em debalde. Tá vendo? Então a justiça não é mais de acordo com a lei. Aí nós entramos em Atos capítulo 3, versículo 38 e 39, para você entender. Né? Pela lei de Moisés, ninguém pode ser justificado. Tá? Se alguém pecava pela lei de Moisés, com testemunho de 2, 3 testemunhas, a pessoa era apedrejada, era morto. Agora, por evangelho de Cristo, pelo evangelho da graça, você, pelo sangue de Cristo, você é salvo. Né? Jesus disse uma coisa, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas se você
é homicida, adúltero, homossexual, seja o que for, você tem perdão pelo sangue de Cristo, certo? Mas pela lei de Moisés não se tinha, tá? Se você transgredir, você tinha que morrer, tá? E Romanos capítulo 4, versículo 9 e 10, é de acordo com Gálatas 3,18, tá? E nós vemos aqui também, em Gálatas capítulo 3, aqui no finalzinho, o que ele fala? Olha lá, a lei nos serve de aio, tá? Olha lá. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, isto é, debaixo da lei de Moisés, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aí, que promessa é essa agora? A promessa de um novo céu, uma nova terra, de acordo com João capítulo 14, eis que eu vou preparar lugar para nós. Então Jesus Cristo nos dá uma esperança. O nosso corpo é condenado, foi condenado à morte, mas o espírito seu tem chance, por meio da fé em Cristo Jesus, de obter a vida eterna por meio de sua promessa de um novo céu, uma nova terra. Amém? Então, o Velho Testamento é encerrado pelo novo Moisés, tá? João capítulo 1, versículo 17. A lei de Moisés, né? A lei por meio de Moisés, e o Evangelho da Graça é a lei de Cristo, de acordo com 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20 e 21. Amém? Então é isso, gente. Eu queria falar sobre pai, né? Pai implica... O que implica pai? Pai implica testamento. Tá? É o único que pode fazer um testamento é o pai. Mas como? Deus não pode morrer, né? Então ele mandou seu filho, através do filho, tá? Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, quem vê a mim vê o Pai. Jesus falando para Filipe, em João capítulo 14. Quem vê, como diz, mostra-nos o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus trazendo a imagem do Pai, né? Morreu, fez um novo testamento enquanto estava vivo e cumpriu ele e deixou uma esperança para nós de reavermos a promessa pelo testamento. Amém. Através de seu sangue. Oh, glória a Deus. Aleluia. É isso que eu queria falar para os irmãos aí, tá bom? Chameu Goi Meshiaba ao Anaim. Ouve ao povo que o Messias vem sobre as nuvens. Amém. Natanael israelense, homem sem dolo. João capítulo 1, versículo 27. Amém.